Estamos aqui com o chefe de gabinete do município, Luiz Pires. Nosso muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso jornalismo, Luiz. Boa tarde, William, boa tarde aos ouvintes da Rádio Brasil Comunitária. É sempre um prazer estar aqui nos microfones desta emissora que oportuniza, assim, a nossa informação aos nossos ouvintes, aos nossos gabrielenses, William. Satisfação toda nossa, Luiz. Falar um pouquinho sobre a política, acho que a nível nacional, principalmente, onde o seu partido hoje é um dos principais alvos, e alguns integrantes, né, na Operação Lava Jato, inclusive o ex-presidente Lula, a principal liderança do partido, né, é um dos principais alvos, muitos querendo a prisão imediata dele. Enfim, como tu vê esse quadro hoje político desfavorável ao PT a nível nacional, numa situação até de pedido de impeachment contra a presidente Dilma, Luiz? Bem, William, assim, a gente vê com muita tristeza, né, os rumos que estão tomando as coisas no nosso país, né? Nós que gostamos da política, que sempre acompanhamos a história política do Brasil, esta autoridade ao Poder Legislativo, né? E não basta, para isto, para ser impeachmentado um presidente, um prefeito, um governador, né, não precisa que tenha tido nenhum crime, nenhum delito. Basta apenas que tenha a maioria política, a oposição tenha a maioria política para fazer este processo andar e fazer com que ele aconteça. Então é muito perigoso isso, porque aí nós analisamos assim, vamos supor que a Câmara acabe impeachmentando a presidente Dilma, né? Qual será o rumo e o futuro do nosso país, né? Assumiria o Michel Temer? Da mesma forma, se existe envolvimento, não é, do vice-presidente, citado pelas denúncias, assim como existe envolvimento do senador Aécio Neves, também citado nas denúncias, na delação ali do senador Delcídio Amaral, né? E a gente vê que parece que quando o delato chega, as denúncias chegam para qualquer um outro membro que não seja do Partido dos Trabalhadores, ela é abafada, ela não é dada nenhuma amplitude, a Rede Globo sequer comenta, né? Que é o caso das últimas denúncias ali do senador Delcídio do Amaral, né? E primeiro quero deixar bem claro para a nossa população, para os nossos ouvintes, dizer que nós não somos a favor, né, que seja cobertado nenhum delito, pelo contrário, foi a presidente Dilma que abriu, né, as portas da administração, as portas desse país, para que houvesse investigações e que pudessem culpados, né, corruptos, serem colocados na cadeia. Então, assim, isso para nós é tranquilo. Nós criamos esse expediente, ao contrário dos governos passados, que acabaram varrendo a corrupção para baixo do tapete e não fazendo nada para que ela viesse à tona. Então, essa preocupação é de quem assumiria. Assumiria, né, o Michel Temer? Assumiria o Eduardo Cunha? É vergonhoso a situação hoje do presidente da Câmara dos Deputados. Este sim, já aprovado, com contas nos paraísos fiscais, com milhões nos paraísos fiscais, né, uma série de denúncias comprovada contra o presidente da Câmara dos Deputados, e ele está lá posando de herói, a Rede Globo colocando ele ainda como herói. Então, assim, essa situação nos deixa triste, porque ela nos faz entender que está preparado mais um golpe, mais um golpe de Estado no nosso país. Tu acredita então, hoje, na ideia do golpe? Agora, eu te pergunto, se o PT hoje trabalha tanto na busca dos culpados, por que o ex-presidente Lula, eu gostaria de entender essa questão, por que o ex-presidente Lula foi buscar, digamos, essa proteção que um ministro tem hoje no país, de não ser julgado diretamente? Por que se ele sendo inocente, por que ele não ficou afastado, procurar ficar afastado do governo? É essa questão que eu não estou entendendo, com relação específica ao Lula. Por que ele foi buscar essa proteção ao invés de procurar responder sem nenhum tipo de proteção, já que é inocente? Porque
assim, já se percebe e é visível isto de que o golpe está preparado, entendeu? E o golpe passa, assim, não basta darem um golpe na presidente Dilma e deixarem intacto o presidente Lula, porque sabem, né, do potencial do presidente Lula, uma figura, não é, que eu acho assim, serve mais como herói do que bandido. O Lula fez com que a vida das pessoas nesse país mudasse radicalmente para melhor. Nós não podemos esquecer de que os projetos que foram desenvolvidos pelo presidente Lula, eles vieram de encontro à nossa população mais desassistida, aquelas pessoas que mais precisavam do nosso país. Então, assim, quando tem um juiz como o juiz Sérgio Moro, com claras convicções políticas, onde tem a esposa filiada ao partido da oposição, ao PSDB, onde que as imagens mostram que esse juiz participou de várias atividades políticas da oposição. Imagens mostram isto. Quando este juiz atropela a Constituição brasileira, e faz aquele sensacionalismo junto com a Rede Globo, de fazer uma condução coercitiva do presidente Lula para depoimento, isso mostra o que está posto, o que está preparado para logo ali na frente. O presidente Lula é acusado de ter um apartamento triplex. Aí eu pergunto assim, é crime alguém ter um apartamento triplex? Um ex-presidente do Brasil, em 2 mandatos, uma figura internacional que nem o presidente Lula, que ganha muito dinheiro nas suas palestras no exterior, e aí até isso parece que eles estão bravos. Aí é crime o presidente Lula ter um triplex. Nós temos aquele senador, o Delcídio, com 70 mil hectares de terra. Prefeitos de cidades como São Gabriel, cidades pequenas como São Gabriel, vários prefeitos, a gente sabe a história aí, tá todo mundo que quiser ver, viram fazendeiro, compram fazendas. Aí o ex-presidente Lula não poderia ter um triplex que nem é dele, porque eu não vejo por que todo esse cenário. Se o triplex é do presidente Lula, como afirma lá o juiz Moro, basta ir no cartório de registro de imóveis e pegar a escritura. Está ali na escritura quem é o proprietário desse triplex. Mas ele esteve no triplex. Não, mas não sei se é crime visitar um triplex. E não foi um presente das empreiteiras? É o que trazem também trazem essa questão. Mas aí eu pergunto assim, se esse triplex está no nome do presidente Lula, por que não é apresentado então esse documento que prova que ele é do presidente Lula? E se for do presidente Lula, também não vejo nenhum crime nisto. Aí o presidente Lula tem um sítio, trabalhadores... Em Atibaia, o famoso. Trabalhadores têm sítio. Aí o presidente Lula não pode... Bom, ele não é um franciscano, ele não fez nem um voto de pobreza lá, tipo o ex-presidente Mujica do Uruguai. Então, assim, o golpe está pronto, William. E o cenário do golpe, ele é triste porque um golpe não vem de graça. Um golpe não vem sem luta. A gente sabe disso, nós vivemos esses períodos no Brasil. Nós, de 51 a 64, o Brasil viveu 5 golpes de Estado. Um golpe militar e 4 golpes de Estado. Então nós temos uma democracia muito frágil. Lutamos, eu fui um dos que lutei ali, ainda já quando a ditadura agonizava, para restabelecer a democracia do nosso país. Aí nós vemos então que hoje setores do Judiciário Paulista, que sempre nos demais golpes estiveram participando. Se tu olhar a história política do Brasil, tu vai ver que o cenário de hoje é o mesmo cenário que levou o suicídio do ex-presidente Getúlio Vargas, é o mesmo cenário que levou o golpe militar que caçou o presidente Jango. É o mesmo cenário, a elite paulista conspirando juntamente com um grande canal de televisão que é a Rede Globo. Não tem mais espaço para a Rede Globo no Brasil. Um veículo de comunicação desta magnitude da Rede Globo não pode fazer o que está fazendo. E aí vem aquela questão, em 2018 termina a concessão da Rede Globo. Será que vai ser renovada a concessão da Rede Globo? Quem olhar a história da Rede Globo, do grupo ali, dos Marinho, vai ver que esse canal de televisão sempre esteve diretamente ligado aos golpes de Estado que aconteceram no nosso país. Então, esse cenário está pronto e está desenhado. Então, quando tu me pergunta assim, o ex-presidente Lula, ele não tem condições de contribuir no governo da presidente Dilma, tendo sido 2 vezes presidente do nosso país, desenvolvido as políticas públicas, só para mim concluir Sim. aqui. Tá? E aí ele estaria se refugiando da justiça, mas então para que serve o Supremo Tribunal Federal, a nossa instância máxima do nosso país? Mas não é uma coincidência ser ao mesmo tempo
nas investigações que está à frente do Sérgio Moro, não é uma coincidência que ao mesmo tempo, né, que há um aprofundamento dessa investigação contra o Lula, ele buscar e ser convidado e aceitar esse ministério justamente agora? É essa questão que eu não entendo. Por que o Lula foi buscar essa proteção? Não tem coincidência. O Lula não buscou proteção porque nós acreditamos no Supremo Tribunal Federal. Achamos que é a corte máxima desse país, sendo rasgada, né, pelo juiz Moro, porque os papéis estão invertidos. Por exemplo, agora quando o juiz faz um grampo na presidente da República de forma extremamente virulenta, desrespeitosa. Na verdade, acho que o grampo foi no Lula, né? Não foi nela. Mas é a presidente do país. Mas o fim e aí, atingiu ela junto. Para isso, para divulgar, né, questões particulares de uma presidente da República, né, seja de que partido for, né, é preciso autorização do Supremo Tribunal Federal. Isso foi rasgado. Então, assim, a cada atitude que é feita vem sendo rasgada a nossa Constituição, né? Isso nos mostra que o golpe está pronto para ser montado, está montado, a estrutura do golpe está montada, do golpe de Estado, não é? Eu tenho certeza que eu que tenho filho pequeno, né, isso não é bom para o país, porque nós vamos ter a nossa juventude aqui, logo ali na frente, envolvido em luta social, né, porque a gente sabe que a ruptura da democracia leva a isto. Talvez pior que os regimes militares autoritários são os regimes de ultra, seja de esquerda ou seja de direita, né? E nós vemos que a ultradireita, Luiz, a ultradireita que eu falo, William, é essa elite paulista que sempre se envolveu, sim, nos golpes do país. Então é muito perigoso. E nós vamos assim mergulhar, talvez, num processo quase que sem volta. Mas eu acho que a questão do roubo hoje, da corrupção no Brasil, ela extrapolou a direita, a esquerda. Para mim, hoje, não, e pelo que a gente vê, as informações que vêm para a gente, é que hoje não há nenhum partido praticamente, seja qual ideologia, que não esteja envolvido na corrupção no Brasil. Então, eu acho que acabou essa história de ser a direita ou ser a esquerda que está buscando, enfim, se beneficiar, porque, afinal de contas, eu acho que estão todos hoje, infelizmente, digo infelizmente porque isso prejudica a todos nós, estão na mesma vala. Esses mais de 2 bilhões desviados à Petrobras tem que ser investigado, né? Com certeza. Tem que ser investigado, porque não só é um tem absurdo. Como está sendo, né? A Petrobras está quebrada hoje, né, Luiz? Então, com certeza. Então, é lamentável, né? Nós não temos dúvida disso e temos plena convicção, até porque nós abrimos esse processo, né? Quem hoje é o poder superior da Polícia Federal, não é? É o Ministério da Justiça. Então, de quem é o Ministério da Justiça? É do governo da presidente Dilma. Então, assim, nós temos tranquilidade para dizer que a gente escancarou este processo. É um processo que está, né, eu diria assim, alicerçado no seio da sociedade brasileira, não só dos políticos, mas da sociedade brasileira. É a empreiteira, é o próprio povo que vende o voto, e a gente vive isso permanentemente ali, né? A questão de quando chega um processo eleitoral, vai lá a pessoa, tu me dá tanto e eu voto para ti. Então é um processo, a corrupção, ela está alicerçada, eu tenho dito que ela vem desde a República, né? Então é preciso sim que se estoure esse processo, como está sendo estourado este processo, né? E isso a gente está fazendo. Agora, o que nós não podemos permitir é que se rasgue a Constituição brasileira. Agora, eu fico imaginando assim, o Estado de Direito, quando fazem o que estão fazendo, não é, com o ex-presidente Lula, a forma como o juiz Moro conduz este processo, quando faz isto com o ex-presidente da República, e não é que o ex-presidente seja melhor que ninguém, o que eles farão com qualquer cidadão deste país? Né? Nós não vamos ter mais Estado de Direito, como era no período da ditadura militar. Quantas famílias tiveram na ditadura militar, aonde que chegavam lá as forças lá que mandavam no país, entravam dentro de uma casa, tiravam um jovem lá porque pensava politicamente diferente, levavam e nunca mais a família via, e nunca mais viu, porque jogavam no mar com chumbo nos pés, né, que era a chamada Operação Condor, e era a Operação Condor, não era por causa deste pássaro que sobrevoa na América, não é? Era porque era condor mesmo, porque as pessoas eram torturadas, não é? Então esse cenário daquela época era terrível. Mas esse cenário de tortura a gente não tem hoje, né? Mas podemos voltar a ter. Não, mas eu acho que não. Eu acho que não. Mas a tortura psicológica já existe. Entendeu? Já existe, William. Mas a investigação eu acho que deve ter, né? E quem não deve, não teme. Eu parto
Eu parto daquela máxima de quem não deve não teme. E isso vale para o ex-presidente Lula, para o Aécio Neves, para seja quem for. Com certeza. Se o ex-presidente Lula não tem absolutamente nada a dever, não tem nenhum tipo de desvio dentro do seu governo, na época que foi governo, enfim, não tem por que ele ser indiciado e responder por alguma questão. Eu acho que é por aí o ponto. Eu quero fazer uma pergunta assim, né, para ti, William. Assim, chega lá um cidadão qualquer e ali acusa o William, né? O William foi lá e roubou. Tá? Aí tu passou a ser culpado. Tu não vai ter o teu direito de defesa, como diz a nossa Constituição brasileira. Como é que tu vai ser pré-julgado? Não, né? Sem dúvida. Como que uma corte pode pré-julgar qualquer cidadão, seja o presidente Lula, seja qualquer cidadão, não é? De forma, não é, sumária, sem que seja dado a esta pessoa o seu direito de defesa? É nesse sentido que eu te coloco, entendeu? Nós estamos vivendo isso no Brasil, não é? Estamos vendo isso. Grampos que vazaram da Polícia Federal, que é crime, que está dentro do regulamento, que é crime, que vazaram de forma sensacionalista. Então, assim, o cenário, eu volto a dizer assim, eu quero deixar isso assim para a nossa população que acompanha, né, e que vem acompanhando o cenário político brasileiro ao longo da sua história, não é? Que é só olhar e ver. Nós estamos com o mesmo cenário do golpe que derrubou o presidente Jango. Por coincidência, eram todos gaúchos, né? Getúlio Vargas, o Jango e a presidente Dilma, que é radicada aqui no Rio Grande do Sul. Os gaúchos nunca conspiraram e nunca deram golpe nesse país. Agora, a elite paulista esteve envolvida junto com a Rede Globo em todos os golpes de Estado que aconteceram neste país. Então, isso é que é preocupante. E eu tenho certeza que, à medida que tu rompe o processo democrático, que é o processo da eleição, a presidente Dilma está em baixa popularidade em consequência, né, dos seus ajustes econômicos, da crise econômica que vive o mundo e que o Brasil está inserido nela. Agora, isto é motivo para se romper o processo democrático? Isto é motivo para promover um impeachment de uma presidente porque ela está com baixa popularidade? As eleições são de 4 em 4 anos. Se espera, né, e vota de novo. Porém, a oposição no Brasil, que tem nome, ela nunca respeitou o processo eleitoral. O candidato derrotado nas eleições passadas nunca aceitou a derrota. Continuou e permaneceu sempre, né, tentando criar crise, criar instabilidade, né, para que o processo fosse rompido. Este é o cenário que está posto. Mas eu acho que o povo, Luiz Filho, está cansado de qualquer tipo de corrupção, qualquer tipo de desvio. Tanto é que essa última manifestação que teve em vários pontos do país, o Aécio Neves e o Geraldo Alckmin foram corridos. Então não foi uma manifestação de direito, foi uma manifestação, eu acho que, principalmente por um país mais digno, né? Porque tá complicado. Cada dia a gente vê uma nova informação que vai surgindo de desvio, de propina. Então, e daqui a pouco, quem é que vai governar isso aqui? Quem é que vai tocar esse barco? Tu vê hoje a presidente Dilma com condições de governar em meio a essa crise política. Eu acho que essa questão com relação à governabilidade, se ela tem condições hoje de governar em meio à crise, em meio a daqui a pouco ela trabalhar na defesa também do ex-presidente Lula, na proteção também a ele e ao seu partido, e na parte de governo, governar o país em si, a saúde, a educação, o transporte, essa parte não vai ficar abandonada em meio a essa crise tão acentuada? Eu vejo pelo contrário, William, assim, ó. Só existem 2 projetos de governo. O governo das elites, que governa para a classe mais abastada, mais rica, e o governo que governa para os trabalhadores. Nós temos a garantia de um governo que governa para os trabalhadores. Nós temos a garantia de que nós continuaremos com os nossos programas sociais, o Bolsa Família, que o que a oposição diz, que muita gente assim, estamos dando dinheiro para vagabundo, quando tu dá para uma família carente, para as crianças ali, tu está dando dinheiro para vagabundo. Esta é a visão deles. Nós temos a certeza de continuar com o programa Mais Médicos, né, que a oposição não quer, inclusive aqui em São Gabriel. Tu pode ver que em São Gabriel teve declarações aí do presidente da Associação Médica contra os mais médicos, mandando os cubanos embora, não é? Porque aquela história, tu tem que ganhar dinheiro, quando as pessoas têm o atendimento dentro de casa, tu não precisa, né, gastar, agora daí esvaziou lá o outro consultório, então aquela coisa. Então a oposição quer o fim
dos programas sociais. São Gabriel, eu estou dando exemplo de São Gabriel, porque São Gabriel, essa discussão veio agora à tona recentemente, com as declarações, agora no jornal recentemente, no Imparcial, que alguém pode acompanhar as notas que saíram ali, né, do ex-prefeito ali atacando, né, a saúde de São Gabriel da forma como ela está, porque tem o Estratégia de Saúde da Família, e não é só aqui, tem em todo o país. Não é bom também para a burguesia de que o filho do pobre esteja na universidade através do ProUni, do FIES, porque muitas vezes o filho do pobre tem uma inteligência maior que o filho do rico, mas ele não pôde experimentar essa inteligência porque ele não tinha acesso à universidade. Nós damos acesso a esta universidade, e assim como uma série de outros programas sociais, o Minha Casa Minha Vida. Bom, se tu dá uma casa para quem não tem, com certeza o que tinha casa para alugar vai ficar mais difícil para alugar, ou vai ter que baixar o custo do aluguel. Então, assim, nós temos a garantia da continuidade dos programas sociais. Agora, o que está em jogo? O que está em jogo é terminar com os programas sociais. E aí ninguém se iluda. A população tem que saber disso. Ninguém pode se iludir, William, assim, de que uma oposição que diz que vai terminar com os programas sociais, que diz, que não é o Luiz Pires que está falando, que eles falaram em rádio, falaram em jornal, que esta oposição, né, que quer terminar com os programas sociais, comece a governar e os programas sociais continuarão. E aí que eu digo que lá na frente, né, vai acontecer, aí sim, o movimento do povo, o movimento da população pedindo mais direito. Quando tu tem o direito, às vezes tu não percebe que tu tem o direito, né? Essas pessoas que vivem agora, a juventude de agora, eles não viveram aquele período atrás que eu falei, aonde que não tinha direitos, não tinha ProUni. Não tinha ProUni. Sem dúvida. Não tinha FIES. Mas eu acho não que tinha Minha Casa Minha Vida. Isso aí, Luiz, é inegável. Eu, como cidadão brasileiro, reconheço o que o ex-presidente Lula fez pelo Brasil, pela diminuição da desigualdade. Eu acho que é inegável. Eu acho que a direita e a esquerda têm que concordar com isso, porque não tem, né? Não tem o que discordar disso aí. Agora, isso aí também não absolve a questão do desvio. Nós não estamos falando em absolvição. A própria Nós campanha... estamos falando em modelo de projeto político. Daí a própria campanha da presidente Dilma, há indícios que foi financiada também com parte de desvio da Petrobras. Então, é essa questão que a gente tem que tocar também. A gente não pode também tirar esse foco das questões que estão sendo investigadas. Porque a Petrobras, um patrimônio brasileiro, e o próprio ex-presidente Lula alavancou a Petrobras como... Eu te diria que nem era patrimônio brasileiro a Petrobras, é patrimônio dos acionistas. Sim, né? mas a Petrobras o ex-presidente Lula alavancou a Petrobras. Esse é um patrimônio do Só que Brasil. Hoje... E a Petrobras tinha algumas leis diferenciadas que levaram e permitiram a esses desvios da Petrobras, que não foi nós que criamos. A Petrobras não precisava de processo licitatório, como ou qualquer uma outra autarquia ou ente público precisa. Mas a Petrobras não precisava. Criaram lá atrás leis que favoreciam a Petrobras para isto, né? Mas o que você coloca em discussão, em xeque, William, assim, é o Estado democrático de direito. E é nesse sentido que nós colocamos. Assim, o nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, sempre defendeu. O presidente Lula foi preso várias vezes. Não é novidade, o presidente Lula, né, está na mira ali de setores do judiciário, né, para talvez, quem sabe, ser preso novamente. O presidente Lula foi preso várias vezes ali, assim como foi a presidente Dilma presa e torturada para defender a democracia. Então, o que nós não podemos romper é o Estado democrático de direito. E hoje nós percebemos, e todo mundo vê, e aí não é o Luiz Pires está falando, vários juristas brasileiros aí, juízes, vários setores do judiciário brasileiro, não é, entendem de forma perigosa a forma como está sendo conduzido este processo. O processo deve continuar, nós achamos isto correto, que tem que continuar, tem que ser investigado, culpados têm que serem punidos, nunca dissemos ao contrário disso. Agora não podemos permitir que se rasgue a nossa Constituição, que nós conseguimos construir com muita luta, com muita morte, porque houve muitas mortes durante este processo da retomada da democracia. Eu tenho dito sim, William, eu estou com 51 anos de idade, eu não tenho mais 30. Como nós tivemos 30 de rompimento do Estado Democrático no Brasil, eu não tenho mais 30 para esperar novos processos de autoritarismo no Brasil. Né? Então, assim, os atos democráticos que acontecem no país têm acontecido. O que é democracia? Se não fosse democracia, tu acha que seria permitido por qualquer presidente autoritário manifestações de rua? Não. Ia lá a polícia, ia o exército, ia coibir. Né? Nunca se fez isso. As manifestações acontecem, até já um outro ato que aconteceu ridículo lá em São Paulo, que foi proibido, né? As manifestações do Partido dos Trabalhadores a favor da presidente Dilma.
né? Teve um dia de manifestações que foi proibida a manifestação do Partido dos Trabalhadores. O partido respeitou, embora indignado, mas respeitou, né? Fizemos agora, há poucos dias, aí, o dia 18, se não me falha a memória, manifestações em todo o país, né? E ali não eram cidadãos, né? Qualquer cidadão que estava lá. Lá estava a União Nacional dos Estudantes, que sempre na história do Brasil se levantou em defesa do Estado democrático de direito, né? Lá estava as centrais sindicais, metalúrgicos, bancários, não é? Junto com os partidos de esquerda para defender mais uma vez a democracia. Então, assim, o momento é de defender a democracia. Eu acho até que o povo está indo pouco às ruas, não é? Porque não conhece o que é não ter direito, esta população atual. Né? Tu tá com tudo aquilo que tu adquiriu, que é direito da população, mas que tu adquiriu todos esses programas que eu falei, né? Tá bom, tá? Não tá ruim para as pessoas que estão vivendo isso, né? Mas à medida que isso deixar de existir, aí se torna o caos que era antes do Partido dos Trabalhadores ter governado o Brasil, né? Agora, tem corrupção? Claro que tem corrupção. Ela está dentro do Partido dos Trabalhadores, ela está dentro do PSDB, ela está dentro de todo do PMDB, de praticamente todos os partidos políticos desse país. Isso está provado pelas delações que vem acontecendo, né? Agora, estranhamente, o William Bonner, lá, o repórter da Rede Globo, a Globo News, né? Eu não vi eles falar assim, o Delcídio acusou na última delação lá o Aécio Neves, né? Eu não vejo eles falar no Mensalão Tucano lá de Minas Gerais. Como é que está esse processo? Por que esse processo parou? Né? Por que esse processo está estagnado? Então, coisas estranhas que remontam aos tempos lá que quando foi feita a cassação do João Goulart. E quem é um pouco mais antigo, as pessoas que estão ouvindo que são um pouco mais antigos, que viveram aquela época de 64, eu estava nascendo naquele período, mas que viveram aquela época de 64, sabe o quanto foi triste que o finado Leonel Brizola se levantou no Rio Grande do Sul, mais 2 governadores do Brasil se levantaram a nível de país para, né, defender o retorno do Jango e a posse do Jango. Acabou não logrando êxito, porque as forças que conspiravam eram mais fortes, né? Hoje nós temos essas mesmas forças conspirando para dar um golpe de Estado no Brasil. O golpe está pronto, e depois, logo lá na frente, vocês vão ver assim, agora, o Luiz Pires estava falando a verdade aquele dia lá na RBC. Também, temos que concordar também que a situação do país hoje ela é crítica. Economicamente, o Brasil vive um momento muito ruim. Com certeza, não só o Brasil, vive o mundo. É inegável, né? Mas o Brasil é mais acentuado que vários países. Não vejo assim, William. O Brasil, pelo contrário. Hoje nós vemos assim um caos no velho mundo. A Europa hoje esgotou o seu processo de produção. A Europa não tem mais saída. É o problema dos refugiados. Mas a nossa economia está há quantos anos com o PIB quase negativo? Que fogem da guerra. Os Estados Unidos, que é a maior potência do planeta, não é? Está em queda livre, a economia em queda livre, o PIB em queda livre. A China, que era o país que mais crescia no mundo, não é? Com índices mais que o dobro de qualquer outro país do mundo. Nós hoje nem a nível da América do Sul estamos bem, né? A China também já caiu. Então, assim, nós temos uma crise global da economia, né? Essa crise ela é tão forte que ela se remonta lá à primeira crise de 1930 na economia mundial, né? E o Brasil não ficaria fora dela. Agora, como é que tu resolve uma crise econômica? Com medidas econômicas duras, né? Aqui no estado do Rio Grande do Sul nós vivemos isso. Com o atual governador aqui do estado do Rio Grande do Sul, nós vivemos isso, né? O que o governador fez? Tomou medidas duras, medidas austeras, mas não foi crucificado por isso. Por quê? Porque não tinha ali uma grande mídia para bater em cima disso, né? Então a mídia, assim como ela faz a novela, e faz a Rede Globo, como ela faz a novela, né, e faz se apaixonarem pela novela, ela também mistifica, ela cria. Olha um depoimento lá, né, o Lula conversando com a Dilma. É crime Lula conversar com a Dilma, né? Aquilo eles já repetiram talvez mais de 1000 vezes aquela conversa. Eu não vejo crime nenhum do Lula conversar com a Dilma, da Dilma conversar com o Lula, né? E do Lula dizer assim, ó, aqueles caras lá são loucos, porque eles são mesmo, que eles estão fazendo, rompendo a democracia, né? Não, mas eu acho que o Lula é franco, é sincero. O que ele está falando talvez seja o que grande parte do Brasil gostaria de falar, assim como eu estou falando aqui, né? E agora, assim, ó, o que eu estou falando aqui hoje, né, amanhã ou depois eu posso, rompendo o Estado democrático de direito, eu posso até ser perseguido e até condenado por isso, né? Porque isto é um Estado que não tem mais a liberdade das pessoas, né? Não podemos caminhar para isto, William. Temos que manter viva a nossa democracia, né? É preciso que você faça isso. E é por isso que o povo não pode ficar agora de braço cruzado. Nós temos dito assim, ó, não vai ter golpe
vai ter luta. Quando nós falamos em luta, não é luta armada. Luta no sentido de tu ir para a rua, de tu defender o Estado de Direito, de tu bater naquilo que tu acha que é rasgar a nossa Constituição, que é o que está acontecendo hoje por alguns setores. E eu não estou aqui atacando o Judiciário. Eu acho que o Judiciário é um poder importante do país, né, que precisa estar atuante, mas que precisa também chegar aos seus limites. Para todos os poderes têm os seus limites, né? E alguns setores do Judiciário, eu cito o Judiciário Paulista, né, está indo além dos seus limites. E aí isso se chama, né, rasgar a nossa Carta Magna, rasgar a nossa Constituição brasileira. Então, isso que você coloca, né? Eu coloco bem claro e até digo com muita veemência para a nossa população, né, e temos dito isso e repetido em todas as nossas falas, de que é preciso se levantar de forma ordeira e de forma pacífica para que não se estabeleça mais um golpe de Estado que está montado, que está pronto no nosso país, né? O processo democrático do Brasil diz assim, que tu vai para as urnas, que tu vota e tu escolhe o teu governante. Passado o período do governo, tu volta às urnas e escolhe novamente. Agora tu pode concordar comigo que hoje o PT, obviamente tem outros partidos, e aqui eu tenho, olha aqui, eu tenho a lista aqui, por exemplo, da Lava Jato. Aqui tem vários deputados do PP, do PMDB. Além do PT tem muita gente do PP, PMDB, que são os principais também, PSB. Só que tu não vê um enfraquecimento hoje da sigla, o PT, a nível nacional, com esse envolvimento, porque afinal de contas, quem comanda o Brasil é o PT. William, nós temos assim, nós somos um partido, como eu disse, que nasceu na ditadura militar, né, e para defender os direitos democráticos do nosso país, um partido que agrega mais de 3 milhões de filiados. Então, assim, nós somos, sem dúvida nenhuma, o maior partido desse país, né? E, inevitavelmente, não tem como tu não ter algum ovo podre no meio. Isso é inevitável, assim, mas como há uns tu colocou, quantos, né? em todos os partidos, menos que partidos menores. O PT não lidera o ranking da corrupção. Se tu olhar o ranking da corrupção no Brasil, o PT não lidera. Embora a Rede Globo queira afirmar isso, mas o PT não lidera. O PT está lá em, eu acho que, 5º ou 6º lugar no ranking de corrupção do país enquanto partido político, né? Agora, isso também leva a uma depuração do partido, né? Aqueles que estão agindo de forma ilícita, né, fora do nosso estatuto, fora do nosso programa, fora das nossas bandeiras históricas, com certeza eles não vão estar mais no nosso partido. Mas o nosso partido vai continuar, e continuar com muito orgulho, eu tenho dito. Eu tenho orgulho de ser do Partido dos Trabalhadores. Eu continuarei do Partido dos Trabalhadores. Nós éramos do Partido dos Trabalhadores aqui em São Gabriel quando nós éramos 4 ou 5 pessoas. Né? Naquela época ali, não tinha nada de corrupção escancarada, né? E tu saía num bairro daqui de São Gabriel, levamos pedrada em processo eleitoral. Levamos pedrada, né? Porque aí o petista era comedor de criancinha, enfim. Né? Quem lembra dos processos políticos brasileiros vai lembrar que lá em 89, a primeira vez que o Lula concorreu, o Lula barbudo ainda, o Lula estava por ganhar as eleições no Brasil e a Rede Globo montou lá um sequestro, né, e vestiu os sequestradores com as camisetas do PT e disse que a juventude do PT estava sequestrando, estava participando de sequestros. Né? Então esse cenário golpista da Rede Globo ele não vem de hoje. Mas ele acompanha a história do Brasil. Eu te pergunto o seguinte, então tu acredita que hoje o grande mal do Brasil não é o político, é a Rede Globo? Ela é um dos grandes maus do Brasil. A Rede Globo é um dos grandes maus do Brasil. Entendeu? A forma como mas a Globo não tem culpa no desvio do dinheiro. Os diretores da Globo, da forma como os diretores da Globo, né, conduzem o processo político brasileiro, é golpista. Mas ela não tem culpa no desvio da Petrobras, no financiamento de campanhas? Mas se tu for falar em corrupção, William, assim, tu pega, criança não pode trabalhar, né? Não diz isso, você tutelar, e as crianças que trabalham nas novelas, né? E o Big Brother Brasil ali, o que a Globo paga pro povo brasileiro do Big Brother Brasil, né? O que não só a Rede Globo, mas ali quem banca é a iniciativa privada, mas, né? Não, é o povo brasileiro. Quem banca o Big Brother é os patrocinadores. Num telefonezinho ali, no 0800. Mas daí liga quem quer também, né? Entendeu? Então assim, ó, liga quem quer. A sonegação
Quem mais sonega nessa hoje parte, nesse sim. país... Nessa parte concordo contigo. Quem mais sonega nesse país hoje é a Rede Globo. Tanto é que... A RBS TV agora vendeu ali... Sim. Vendeu ali em Santa Catarina. A RBS tá nas Zelotes, né? O grupo ali de Santa Catarina ali, tá? Nesse ponto eu concordo contigo quanto a Globo, na Operação Zelotes, que a Zelotes é muito maior que a Lava Jato. Muito maior que a Lava Jato. Né? Nesse ponto, sim. Espera a hora que a Zelotes se estabelecer de fato para te ver. Então, assim, ó, o que tem de melhor este grande veículo de comunicação que ele pode estar acima da nossa Constituição? Não, sem dúvida. Não pode. Eu acho que não. Entendeu? Ele é um dos elementos negativos do nosso país. Né? Agora, isso que eu estou te dizendo, eu não estou te dizendo que nós temos que acobertar a corrupção. Ao contrário, nós escancaramos, né, o processo da investigação no país. Quem escancarou? A presidente Dilma. Né? Enquanto que os outros governos varreram para baixo do tapete. Nós não temos medo do processo, das investigações do processo de corrupção. Quem for culpado tem que ser punido. Nós temos medo, sim, e temor, né, é do rompimento do Estado democrático, aonde que o Estado de direito das pessoas não vai mais ser respeitado, como já foi num Brasil logo ali atrás e como poderá voltar a ser logo ali na frente. Porque eu não vejo no horizonte, né, no horizonte próximo, o Eduardo Cunha, presidente do Brasil. Não, mas isso aí. Não, mas não isso... chegar a esse ponto aí nós temos que fechar as portas. Não, o Eduardo Cunha também não. Mas o que diz a lei? Não é possível, né? Ele não tem condições também. A lei fala, né, a Constituição brasileira fala de que, né, no impeachment de um presidente assume o vice-presidente, né, que estaria dentro do mesmo processo investigatório da Lava Jato. Né? Em não havendo a posse do vice-presidente, haveria a posse do presidente da Câmara dos Deputados. Então, assim, ó, pelo que nos parece, nós teremos logo lá na frente, se for impeachmentada a presidente Dilma, o Eduardo Cunha. Vai ser uma maravilha, né? Para a Rede Globo vai ser beleza, porque é o herói deles. Não pode também, né? Eu acho que não é 8 nem 80, né? Eu acho que tem que investigar quem tem que investigar. Seja PT, seja qual partido. Tem que investigar. Agora, nós teremos novas eleições, né, durante a vigência dos 4 anos de mandato, né, e aí o povo vai poder escolher. Agora, impeachment um presidente porque está em baixa popularidade, isto é golpe. Não, acho que isso não essa justificativa eu acho que também não é suficiente, né, sem dúvida. Agora, a gente tem que concordar o seguinte, que tem que moralizar a política de uma vez por todas, porque tu imagina com essa quantidade de dinheiro que é desviado do Brasil hoje, de tanto tempo, tu imagina que padrão de vida nós poderíamos ter hoje como cidadão brasileiro. A gente não tem estrada hoje. Nós precisamos a gente nunca teve estrada em condições, saúde. Mudar o modelo político brasileiro. Entendeu? Eu acho assim, ó, que tu vai dificilmente conseguir vencer a corrupção no atual modelo político brasileiro, entendeu? Primeiro, nós precisamos da reforma política, que nós já discutimos várias vezes, entendeu? Que não se teve força suficiente, porque entra o corporativismo da Câmara Federal, né? Não tivemos força suficiente para fazer a reforma política que propomos. Né? Fizemos plebiscito para isso, acabou não dando, enfim, tá? Mas a reforma política é necessária. Bom, nós conseguimos alguns avanços pequenos no cenário da reforma política, muito aquém daquilo que nós precisamos de uma nova representatividade, né, do Legislativo no Brasil. Deveremos manter Senado e Câmara Federal? Eu tenho as minhas dúvidas. Deveremos manter o processo de presidencialismo no país, onde que o presidente não tem poder? Bom, o presidente não tem poder nem para nomear um ministro, que foi o caso agora. Tá? Então, que poder tem o presidente da República? Eu penso e tenho dito assim que o Brasil, pelo tamanho e pelas dimensões continentais que tem, o Brasil precisa caminhar para um sistema parlamentarista. Agora, enquanto não mudar o modelo político no Brasil, temos que continuar investigando, temos que continuar. Eu acho que não precisaria mudar se tivesse honestidade, né? Corruptos, não é? Mas é preciso que nós tenhamos um novo projeto político para o Brasil, e esse projeto político pelo Brasil, eu acho que deve passar por um novo modelo político no país. Enquanto essas campanhas eleitorais para presidente, para governador, para prefeito forem milionárias, bilionárias, eu acho que vai ser difícil, né? Porque a campanha eleitoral para presidente, todo mundo sabe, foi bilhões de reais. Então, de algum lugar vai ter que vir o dinheiro. Com certeza. Aí que tá Com certeza, sim. As eleições a cada 2 anos, não é um custo enorme, como tu mesmo coloca. Não é? Isso é um dos fatores que afunda a nossa economia. Não é? Porque nós queríamos uma reforma política onde que as eleições fossem, né, uma única a cada 4 anos ou a cada 5 anos, como definisse o modelo, não é? Mas não eleições a cada 2 anos. Né? Foi tese vencida, as eleições continuam desta forma que está. Não é? Nós sempre defendemos o financiamento público de campanha,
aonde que nem pessoa física e nem empresa pudesse fazer doação para as campanhas. Fomos voto vencido, não passou essa tese na Câmara dos Deputados, né? Aí as empreiteiras hoje são as maiores envolvidas no processo de corrupção. Foram presos vários, né? Foram presos vários, né? E como é que tu muda? E como é que tu muda esse cenário? Vai vir outros Odebrecht, vai vir outros Camargo Correia, não é porque eles vão continuar doando, entendeu? Então, este processo é que tem que mudar. Enquanto não mudar esse processo, tu está dando espaço para que a corrupção se produza, para que a corrupção se crie, né? É preciso. Eu acho que nós estamos num caminho certo no sentido de combate à corrupção. Nunca Mas parece que nunca chega ao fim. Nunca se combateu mais tanto, se investiga, mais gente aparece. E vai aparecer. Eu acho que parece que é infinito esse ciclo. A Operação Zelotes aí vai desbancar, assim, muitos, né? Eu diria assim, muitos daqueles que hoje se intitulam baluartes da honestidade, né? E tem que pegar. Que logo ali na frente vão estar dentro das Zelotes. Então isso é um processo que tem que avançar ainda muito. Não somos contra esse processo. Agora, repito, volto a dizer, somos contra quando as pessoas são sumariamente julgadas, quando levantam questões. Outra coisa que essa delação premiada é uma questão que tem que ser discutida. O próprio senador bandido, o Delcídio, aí agora, qual é a pena dele? Prisão domiciliar. Prisão domiciliar. Mas a delação premiada vem ajudando muito também. Sim, mas aí tu pode ser bandido, então. Porque aí é bom tu... Não, eu vou ser bandido, porque depois eu vou lá e entrego os outros bandidos e aí não sou punido. Mas é melhor entregar os outros do que a gente não saber quem é os outros. Mas teria que ser punido da mesma forma. Sem dúvida. Não, nesse ponto concordo. Eu não acho justo que um bandido ele se torna bom à medida que delatou alguém e aí ele é inocentado. Né? Tudo bem, hoje a nossa Constituição permite isso. Né? Claro. Mas eu acho que isso tem que ser revisto. Não que não tenha que no sentido de que não deva delatar, mas no sentido de que não pode ser inocentado. Aí de bandido vira mocinho e é absolvido. É o que tem acontecido, né? É verdade. Luiz Pires, a gente teria uma tarde inteira para debater, porque o assunto é muito amplo, mas são 3 horas, a gente está encerrando o nosso jornalismo. Obrigado mais uma vez pela presença com o chefe de gabinete aqui do nosso município, conversando sobre esse cenário atual da política. Tá bem, William, nós que agradecemos aí, ficamos à disposição. Eu sei que ainda tem desdobramentos, muitos que virão pela frente desse cenário nacional, não é? Esperamos que no desfecho total, não é, salve-se o país, né, e o nosso povo. Eu sou brasileiro, sou nacionalista, né, sou muito nacionalista, sou daqueles que ainda se arrepia com o hino nacional, né, sempre fui nacionalista e acho que assim, que acima de tudo está o interesse, né, e a vida melhor para o nosso povo, do nosso país, né? Eu acho que isso tem que ser preservado, né? Espero que as autoridades que conduzem este processo também tenham este olhar, né? Não podemos carregar a nossa juventude, carregar o nosso povo para uma crise de convulsão social. Isso é o mais caro que tem, isso é o mais perigoso que tem, não é? E se não houver uma mudança de nível da forma como vem sendo tratada essas questões da corrupção no Brasil, não é? Não no sentido de não investigar, mas no sentido de respeitar a Constituição, nós estamos à mercê de uma grande convulsão social logo ali na frente, né? Isso não é bom para ninguém. Quem tem filho, né? Nós já estamos, eu principalmente já estou com a idade um pouco mais avançada, mas quem tem filho, quem tem juventude, né? Não é nada bom ali ver a insegurança, ver a intolerância, né? E discursos de intolerância não levam a caminho nenhum, William, tá? Fica o nosso abraço, à nossa população e mais uma vez obrigado, né, a RBC, aos ouvintes aí que nos ouviram nessa tarde.